Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Parabéns, aniversariantes da semana. Que Deus abençoe vocês. Que tenha muitos anos, né? Que a gente passa por essa pandemia, que a gente tenha um pouco de paz, um pouco de sossego. Que Deus console as famílias que perderam seus queridos, amigos. E com fé em Deus, a vida voltará ao normal, esse desemprego, essa coisa ruim, logo vai passar. E você que está sofrendo, qual seja o seu problema? Familiar, convivência com filhos, esposa, doença, problema financeiro, tantos problemas, né? Vícios que nos atormentam. E que a gente sempre pede. Em Lucas 11, 9 e 10 diz o seguinte: por isso vos digo, pedir e vos será dado, buscais e achareis, batei e se abrirá a vós. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, a porta se abrirá. Então, Jesus pede três coisas: pedir, buscar e bater. Pedir e buscar é a mesma coisa, né? Que a gente sempre tenha fé em Deus e pedir. É que todo aquele que aproxima de Deus tem que aproximar crendo que Ele exista, né? Amém? Vamos falar um texto hoje muito polêmico, muito difícil de entender. A gente já fez 2 pregações, já estou com outra preparada, uma hora a gente entende, que é relação à fé e às obras, né? E a salvação e julgamento. Vamos ler lá em Efésios 2, 8 a 10, por favor. Leia para nós. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou jabuti para que andássemos nela. Nos preparou para que andássemos nela. No meu aqui eu corrigi, né? Isso que é bom dar uma leitura antes. Não sei o que é, a gente aperta uma tecla e aparece isso aí, né? O qual Deus nos preparou para que andássemos nelas. Se somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não através das obras, é necessário praticar boas obras? Esse texto nós vamos estudar ele vai fazer o seguinte: ele fala assim que não é necessário boas obras, mas depois ele vai falar das boas obras, né? Então a gente as duas coisas andam junto e a gente vai entender isso. O tema é salvação e julgamento. Vamos falar junto? Salvação e julgamento. Salvo pela graça e não pelas obras. Ele começa em Efésios 8 e 9. Ele diz o seguinte: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A gente pegando esses 2 versículos e dividindo ele em pedacinhos, a gente vai interpretar ele assim: é salvo pela graça. O que é graça? Sem merecimento. Uma graça. Por exemplo, eu te dou um presente no seu aniversário. Eu não dei um presente porque você merece ganhar o presente. Foi uma graça, foi um presente, foi uma maneira de eu mostrar carinho por você, e amor, afeto. Não foi uma obrigação: você fez isso por mim, eu vou fazer isso. Foi uma dádiva de Deus, Deus deu isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, quer dizer, foi por amor, não foi porque nós somos bons. Depois diz: através da fé em Cristo Jesus. Então nós somos salvos porque cremos em Cristo Jesus. Essa é a base. Depois ele diz: não vem das obras. O que são obras? São boas ações, esforço próprio. Não vem das obras. Eu dei muita esmola, eu ajudei gente no hospital, eu acompanhei gente nas dificuldades dele, eu ajudei com muitas cestas, eu ajudei minha família, ajudei a construir casa, tudo isso faz parte. Mas nós não somos salvos por isso, né? É difícil entender, nós vamos entender. Para que ninguém se glorie. O que quer dizer assim? Gloria vem de glória. Então, para que ninguém fique cheio de orgulho por achar que foi por seu merecimento. Então não foi pelo que nós fizemos. Para que a gente não fique orgulhoso. Tá vendo? Eu estou aqui no céu, porque eu mereço, eu fui muito bonzinho, né?
eu fui muito bom para minha esposa, para minhas famílias, para meus colegas. Não é por isso. É pela graça de Deus, favor merecido. Nós nunca vamos merecer essa graça da salvação. Nós somos pecadores, por mais que sejamos boas pessoas, somos pecadores e precisamos da graça de Deus, do amor de Deus. Aí ele diz o seguinte, Efésios 2:10, ele parece que dá uma quebrada. Você falou, então não preciso de boas obras, fazer boas obras, porque é pela fé. Mas ele dá uma quebrada. Ele diz, então, em Efésios 2:10, lê para nós. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, na na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos. Então, o que nós somos foi Deus, o Espírito Santo, não é mérito nosso. Em nossa união com Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Deus nos criou, nos fez, nos criou junto, e nós, junto com Jesus, com a ação do Espírito Santo, nós somos criados, sabe para quê? Para as boas obras. Deus nos fez para as boas obras, Ele nos salvou para praticarmos boas obras. Não é que ela salva, mas nós somos salvos para fazê-las. É consequência. Consequência. Então tem que descartar as boas obras? De maneira alguma. Então, quer dizer, Deus nos salvou para fazermos boas obras unidos em Jesus. Nós somos salvos para recebermos o céu e para fazermos boas obras. Então, é uma realidade. O texto diz, vai lá em Efésios 2, não é isso? 8-10, né? Lê lá e medita. Mas tem uma coisa sobre as boas obras. Em Apocalipse 20, 11a, 12b e 13b, eu peguei só os versículos que interessam, mas, que senão fica longo e não foge um pouco do nosso assunto, diz o seguinte, lê para nós. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Amém. Olha, ele viu um grande trono branco. Foi julgado, não é? E nesse trono branco, quem estava julgando, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido feito, com o que nós fizemos, nós vamos ser julgados. Segundo o que estava registrado no livro. Está tudo registrado. Né? Na época era livro, eles usavam a linguagem da época. Hoje vamos pôr um computador. Tudo registrado, Deus está registrando tudo que nós fizemos. E diz o seguinte, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito de bom para o próximo. E para nós mesmos, nos santificando. Nós não vamos ser julgados pela quantidade de propriedade que nós temos, nem pelo grau de escolaridade, nem pela beleza, nem pelo... Qual é a moda agora? Na internet lá, ter tantos... Seguidores. Ter tantos seguidores. Ou ser rico, ser famoso, fizer um filme. Nós não somos julgados por isso. Esses valores só aqui no mundo. Nós morremos, o valor é outro. Está lá registrado, eu fui isso, eu fui aquilo. Não. Nós vamos olhar aqui agora o que você fez de bom em buscar a Deus e para o seu próximo. Vamos ver o que você fez. Você não fez nada. Você só fez para você. O outro lá, nossa, você não tinha nada. Pai, tudo que você fez foi para os outros, você ajudou os outros demais e você não terminou a vida quase sem nada. Então sim. Quantas pessoas renunciaram tudo para estar junto com Cristo? Paulo foi um. Paulo era um líder que perseguia os cristãos e quando se converteu ao contrário. Um dia comia, outro dia não comia, um dia dormia, outro dia não dormia e ainda era perseguido.
Tem umas partes, eu não sei se eu falo, se fica para a próxima, mas nós vamos observar que no Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo e os apóstolos fazendo coleta para Jerusalém, para cidades gentias para Jerusalém, porque estavam passando essa cidade. Nós vamos ver Paulo falando sobre amparar as viúvas. Quando ele saiu para evangelizar, a igreja recomendou a ele o seguinte: ore os pobres, veja os pobres. E o apóstolo Paulo também, em Romanos, ele vai pedir uma ajuda para uma viagem que ele vai fazer para a Espanha. Mas você não vai ver lugar nenhum no Novo Testamento. Aliás, se você ver, por favor, comunique, que eu quero aprender. Pedir dinheiro para construir templo. Aliás, é pelo contrário. Quando os discípulos admiravam o templo, que as pedras são enormes, você pode ver o templo de Jerusalém, você vai na internet, as pedras são enormes, né? Coisas assim que você fala, como eles conseguiram pôr essa pedra aqui? Não é? Os alicerces do templo. E Jesus não deu a menor importância, não ficará pedra sobre pedra, porque o verdadeiro templo é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Né? Já dentro do Velho Testamento vai falar o quê? Eu não habito em templo feito por mãos de homem. Então nós damos muito valor nas coisas aqui, muitas vezes se divertir, ter posse e status e tudo, e esquecemos do reino de Deus. Ah, você crê nisso? Maravilhoso. Ah, não creio, posso fazer nada. Mas a Bíblia está dizendo isso. E eu não posso mudar a Bíblia. E eu creio na Bíblia. Lê a conclusão para nós, por favor. É necessário praticar boas obras, mesmo sendo salvo pela fé, para que a pessoa é julgada pelas suas ações. Então tá bom. Porque a pessoa é julgada pelas suas ações. Né? Então é necessário, né? Nós somos só pela fé, mas somos julgados pelas nossas ações. Vai lá ler Apocalipse lá que está lá. É uma realidade. Quando eu for julgado, as minhas obras me condenará ou me absolverá? Qual tem sido a minha ação? Eu sempre digo, né? O pessoal sabe aqui, está junto aqui, sabe. Pode ajudar quem está precisando. Ah, mas precisa de dinheiro para isso, para aquilo. Primeiro, ajudar as pessoas. Depois, a gente vê outra coisa. Porque a pessoa não pode ficar sem comer. Fica uma semana sem comer nada que você faz. Para construir tijolo, fazer tijolo, alicerce. Se a pessoa vai demorar um ano construindo, daqui um ano a pessoa vai ficar sem comer, ela vai estar morta, ela não vai nem poder frequentar o templo. Primeiro, Deus. Depois, nós e o próximo. Não pode ser só nós. A fome aumentou muito na pandemia, a dificuldade e tudo. Era a época de estarmos ajudando mesmo, e o dinheiro da igreja está liberado, né? O que tiver aqui excedendo, pode ajudar. Procura alguém para ajudar, pode ajudar. Graças a Deus teve uma família lá, aonde é, no Maranhão, né? Maranhão. A gente mandou dinheiro lá para o Maranhão. E a gente vai ajudar quem precisar. Essa é a cristandade, isso aí é o cristianismo. Em Romanos 3, 24, leia para mim, por favor. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Eu gosto muito dos versículos da Bíblia, sabe? Eu penso assim, gente, como uma pessoa pode escrever uma coisa tão linda como essa? Resume tudo. Ele diz assim, sendo justificados gratuitamente. Deus nos fez justo. Ser justificado nos fez justos. De graça, gratuitamente. Pela graça, pelo um presente. Deus nos fez justo sem pagarmos nada, foi um presente. Jesus Cristo é o presente de Deus para nós. E diz assim, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é a redenção que há em Cristo Jesus? A redenção, ela tem um significado, às vezes, de resgate. Voltar à condição do que era. O homem era santo, estava diante de Deus, pecou. Jesus, através da morte, ele trouxe de volta o homem. Quer dizer, ele redimiu. É como se uma pessoa tivesse uma posição muito alta e ela perdeu tudo que tinha. Perdeu o emprego, perdeu a
o respeito que tinha, aí de repente ela adquire aquele cargo de novo e volta a ter respeito. Então ela redimiu-se, ela foi redimida, ela voltou ao status que ela tinha. E Jesus é que nos redime, volta àquela comunhão que nós temos com Deus. E isso é o quê? Um presente de Deus. Então Deus, porque Deus nos amou, mas qual é a ação de Deus? Enviar Jesus. Então todo o amor, toda a conversão, tudo tem que ter uma ação, que é fazer o bem. Então Jesus é o nosso presente de Deus. E Ele nos criou para o quê? O que Jesus fez? Boas obras. Expulsou demônios, não é isso? Ele curou cegos, ressuscitou. E o apóstolo Paulo vai dizer: seja imitadores de Cristo como eu procuro ser. Né? Nós devemos imitar a Cristo, fazer o bem. Jesus Cristo não deixou fortuna nenhuma, mas deixou o exemplo de amor ao próximo e de obediência a Deus. Amém? Amém. Vamos fazer a oração junto e a bênção final. Depois da oração junto aqui, eu quero fazer uma oração. Vamos falar junto? Deus Redentor. Deus Redentor. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Obrigado pela fé. Obrigada pela fé. Porque eu sou salvo por ela. Porque eu sou salvo para... Obrigado por eu ter boas obras. Obrigada por eu ter boas obras. Porque serei julgado por elas. Porque serei julgado por elas. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Pai querido, obrigado por Jesus Cristo ser o teu presente, ser o nosso Redentor, a nossa salvação. Eu te agradeço tremendamente por isso, pela ceia, por tudo que nós passamos junto a ti. Tem misericórdia dos que sofrem, do que está passando, qual seja o problema, Senhor. Que ele aprenda, Senhor, a pedir com fé e confiar. Que o Senhor console os corações. Que o Senhor dê solução para os problemas piores que seja, que nós cremos em ti. E obrigado por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ao Pai Nosso. Vou mais longe aqui, vocês oram bem alto, viu? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.